Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1, na primeira atividade, a gente tem que fazer a leitura dessa notícia aqui, ó. Então vou fazer a leitura com vocês. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia, afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para reabilitação. 70 pinguins de Magalhães, aí tem esse nome científico aqui, foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado. As aves passaram por necropsia neste domingo, mas a causa provável da morte é asfixia e afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras, que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia de Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia de Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para reabilitação e os mortos para necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura incidental é uma das grandes causas de morte dos animais marinhos, ainda que não sejam alvo de pescaria. Eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano, é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Letra A. Que fato está sendo noticiado? O fato é o seguinte, que 70 pinguins foram encontrados mortos e um ainda vivo, onde? Entre as praias de Santinho e Moçambique, em Florianópolis. Quando? No sábado. E a causa provável da morte é asfixia, afogamento, provocado pelo contato com equipamentos de pesca. Letra B. Em que local o fato noticiado ocorreu? Foi nas praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis. O que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? Ou seja, por que esses pinguins morreram? Segundo a notícia, provavelmente os pinguins ficaram presos em equipamentos de pesca, em redes, e morreram afogados. Letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Toda notícia, todo texto jornalístico apresenta o mesmo tipo de linguagem, que é essa aqui, ó. Objetiva, direta, clara e padrão. Quando eu digo padrão, significa que ela segue as regras da norma padrão da língua portuguesa. Letra E. Qual a relevância, ou seja, a importância desse tipo de notícia? E por quê? A relevância de toda notícia é manter as pessoas informadas sobre os fatos da atualidade. Essa notícia especificamente serve também para alertar sobre os impactos negativos das ações do ser humano na natureza. Atividade 2. Aí você vai fazer a leitura desses dois textos aqui, ó. E a tragédia da dengue continua. E o segundo, Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Então, depois que você fizer a leitura desse texto, você vai perceber
que o tema, o assunto é o mesmo, que é o aumento dos casos de dengue no Brasil. Só que nesse segundo texto aqui, ó, apresentou-se um pouco mais de detalhes. Esse primeiro texto aqui, ele se inicia de uma maneira diferente, porque ele colocou uma vivência de uma pessoa específica. Ele procurou humanizar a questão problema. Em vez de simplesmente falar sobre os fatos, sobre os dados numéricos, as estatísticas, os resultados divulgados pelo Ministério da Saúde com relação à dengue, nesse primeiro texto aqui, colocou-se a vivência de uma pessoa, de um cidadão vivendo ali na sociedade e como que ele está agindo, como que ele está reagindo diante dessa questão. Então, a diferença entre esses dois textos aqui é que no primeiro buscou-se uma perspectiva mais humanizada sobre o fato, enquanto que no texto 2 o autor procurou simplesmente relatar os fatos de forma mais objetiva, porém mais detalhada. É porque, na verdade, esse texto aqui, esse primeiro texto, ele faz parte de uma reportagem. Letra A. Qual o assunto tratado nas notícias? Na verdade, conforme eu expliquei para vocês, é uma reportagem e uma notícia. São dois textos jornalísticos, mas o gênero é diferente. O primeiro é uma reportagem, o segundo é uma notícia. De todo jeito, o assunto tratado é o mesmo, que é o crescimento dos casos de dengue no Brasil. Letra B. Qual o objetivo principal desses dois textos jornalísticos? É informar o leitor sobre um fato da atualidade. No caso desses dois textos, o fato é o crescimento dos casos de dengue. Letra C. Qual a semelhança entre esses dois textos? Os dois textos chamam a atenção para o alarmante aumento dos casos de dengue no Brasil. É quase que estão fazendo um alerta. Letra D. Qual das duas notícias ou qual dos dois textos transmite mais confiabilidade e por quê? Os dois textos são confiáveis, pois apresentam dados e suas fontes. Porém, o texto 2 é mais detalhado, portanto, é mais informativo. Então, os dois textos são confiáveis porque eles apresentaram dados que comprovam as informações que estão sendo veiculadas. Além disso, os dois apresentam as fontes de pesquisa, que é o Ministério da Saúde. Porém, o segundo texto tem mais informações, mais dados, mais detalhes. Então, ele é mais informativo, ele tem mais informação. Mas os dois são confiáveis. Atividade 3. Maísa desabafa no Twitter e critica maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar atenção mesmo. Recentemente, foi a vez de Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Aí colocou aqui as postagens que a Maísa fez. O que eu tuito? Como a mídia quer que vocês leiam as notícias, as coisas? E o que eu recebo em troca? Então aqui, ó, esse primeiro textinho aqui, esse início aqui, foi a postagem que a Maísa fez. Esse aqui que é o fato, esse aqui que é a verdade. Ela escreveu o seguinte, ela tuitou o seguinte. Não aguento mais não ter voz nessa casa. Ah, eu quero ver Harry Potter. E eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias e mesmo assim eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. Então é um tweet inocente da Maísa brincando, né? Falando que ela queria ver o Harry Potter e a família dela queria ver o Todo Mundo Odeia o Chris, mas ela já tinha assistido 4 episódios junto com eles. Por que elas não podiam pelo menos assistir um filmezinho lá do Harry Potter com ela? Então isso aqui é uma brincadeira, isso aqui não é sério. Ela não tá chateada de verdade com a família dela por causa de uma bobagem dessa, né? Beleza. Aí a revista Caras foi e leu esse tweet dela e fez a seguinte notícia. Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz.
Maísa desabafa sobre relação com a família em casa em suas redes sociais. Se a pessoa não leu o tweet verdadeiro da Maísa, se ela simplesmente leu o título e o subtítulo da notícia veiculada pela revista Caras, ela pode achar que a Maísa tem problemas com a família dela, que dentro da família dela ela não tem voz, ela não é ouvida, ninguém respeita a opinião dela, mas isso não tem nada a ver. Não foi nada disso que a Maísa falou. Só que a Caras induziu de propósito o entendimento, a interpretação que o leitor possa fazer com relação a esse tweet da Maísa. E aí, por causa disso, gente, por causa dessa notícia sensacionalista, exagerada, fora de contexto, olha o que as pessoas começaram a mandar para Maísa. Maísa, na Bíblia está escrito: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, etc, etc. E aí foi citando aqui um versículo da Bíblia, querendo dar uma lição de moral na Maísa, insinuando que a Maísa não respeita os pais dela, sendo que não tem nada a ver. Olha lá no tweet, no primeiro textinho aqui, ó. Onde que a Maísa está desrespeitando os pais dela aqui? O que isso tem a ver? Depois aqui embaixo, um pior ainda, né? Pirralha, não sabe nada, sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa, sinal que não recebeu educação. Isso aqui é tudo um preconceito, isso aqui é tudo um julgamento com base simplesmente no título de uma notícia. A pessoa que escreveu isso aqui não sabe nada sobre a vida da Maísa. E além do mais, aquele tweetzinho que ela fez lá não expressa nada disso. Não expressa a ingratidão dela, não expressa que ela é mal educada com a família dela. Não tem nada disso lá no texto dela. Então você pode perceber que o sensacionalismo acabou provocando a hostilidade, as tretas na internet, entendeu? Aí vem a letra A aqui, ó. O que foi noticiado nesse texto? Foi noticiado um exemplo de caso em que a mídia sensacionalista manipulou um acontecimento, provocando hostilidade contra uma pessoa nas redes sociais. Letra B. A revista Caras teve uma atitude ética, uma atitude correta em relação à publicação? Não tenho voz? Por quê? Não, porque essa publicação da revista Caras tirou de contexto a fala da celebridade, o que acabou induzindo o leitor a interpretações erradas. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? Os veículos de comunicação deveriam relatar os fatos de forma clara, objetiva e imparcial, ou seja, de maneira fiel à realidade, sem emitir opiniões ou julgamentos com relação a eles. E isso fica por conta de cada leitor. Muito bem, então essa foi a correção da semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem aí com seus colegas, façam o PET, entreguem para os seus professores. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para alguns inscritos do canal. Então, um salve aí para você, Tidica TV, Lucas Daniel, um salve, Nicole Del Busso, Silvana Lopes, abraço, Rodrigo da XJ6, Camila Vitória, Davi, Arlindo Chaves, que está sempre comentando aqui nos vídeos, Maria Gomes, um abraço, Joaquim FF, Letícia Bruna, LNFF, Marisângela Moreira, Pedrão Doidão, um salve, Letícia Fernandes Rezende, mas na verdade quem usa esse perfil é um aluno, ele não falou o nome, mas um salve assim mesmo. Rian 222, que pediu para eu dar uma divulgada aí no canal dele. Então, tá aí, Rian. Abraço. Detodes, mas na verdade o nome dele, ele me falou aqui embaixo, é João Victor Braga. Um abraço para você, para sua professora e para todo mundo aí do 7º ano A da escola Odilon Berrens. Não sei se é assim que pronuncia, não. Um abraço aí para vocês. Obrigado por estarem sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Antônio Donizete, Alessandra Pereira Menezes,
Joaquim Minecraft, Elton Júnior, Juba S2, Miguel Egito, um salve, Nearzin TV, um salve. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!